Muito boa tarde. O Santo Tirso Digital regressa hoje ao Parque do Amieiro Galego para mais uma rubrica de Fala Quem Sabe. O nosso convidado de hoje é o Sr. Engenheiro Castro Fernandes, um ilustre avense e ex-presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro. Boa tarde. Estamos num local emblemático de Vila das Aves, para o qual a Câmara Municipal de Santo Tirso teve uma participação importante. Sr. Engenheiro, qual é o sentimento de estar aqui de novo? Eu conheço o Amieiro Galego de há muitos anos esta parte. Eu era dos que vinha aqui para a beira do rio, tinha um bocado de receio de tomar banho, porque eu tinha maior proximidade ao Rio Vizela, porque morava em Louvasim. De Louvasim ao Rio Vizela é muito mais próximo de Louvasim aqui ao Amieiro Galego. Portanto, eu conheço bem este parque, conheci ao longo dos anos, acompanhei a sua evolução e estou feliz por estar aqui neste parque tão bonito. O que a Câmara contribuiu a dar-lhe uma mais-valia, faz-lhe ter outras recordações? Sim, o facto é que quando foi inaugurado este parque, está ali o marco que esclarece bem a altura em que foi feito, a Junta de Freguesia pediu o apoio da Câmara e a Câmara, na altura, contribuiu com o apoio de 40 mil euros para estas obras aqui e eu não estou nada arrependido de ter sido investimento aqui. Depois de 2013, a altura em que entregou a Câmara Municipal de Santo Tirso nas mãos do Dr. Joaquim Couto, como vem preenchendo o seu tempo livre? Olha, eu vou-lhe dizer, eu tenho muita atividade. Atividade ao nível privada, tenho atividade ao nível profissional. Eu sou, além de membro da Ordem dos Engenheiros, eu sou membro do Conselho Fiscal da Ordem de Engenheiros da Região Norte. Por outro lado, neste momento, muito honrado, já o digo, sou membro do Conselho Superior de Obras Públicas, que é o órgão que dá os pareceres sobre o Plano Nacional de Infraestruturas 2030 e que ainda hoje vem reportado o seu último parecer na primeira página do Jornal Público. Portanto, todas as grandes obras em Portugal têm o parecer desse organismo. Ainda, por outro lado, eu politicamente não abandonei a política, embora não a pratique ao nível local. Eu sou militante do PS, como é sabido, mas neste momento sou membro do secretariado do Dr. Manuel Pizarro, que é o presidente da Federação do PS do Porto. E também sou o presidente da Comissão de Gestão Financeira do PS Porto. Portanto, tenho uma série de atividades, acompanho a vida local, acompanho a vida concelhia, acompanho a vida distrital e mesmo nacional. E, por outro lado, também acompanho a minha família. A minha mãe ainda é viva, vive aqui em Louvasim e, portanto, tem 91 anos e eu, portanto, prezo de estar regularmente com ela. Por exemplo, acabo de vir de casa da minha mãe, até porque tenho de acompanhar alguns assuntos de ordem privada. Passados 7 anos, desde que deixou a Câmara Municipal, como é que avalia a cidade e o Concelho de Santo Tirso? Ora bem, eu não quero muito fazer avaliações muito pontuais daquilo que penso sobre o que tem sido feito. Mas poderia dizer que, por um lado, foi dada continuidade a alguns dos projetos que já estavam no terreno, ou pelo menos estavam já executados, estavam financiados, algumas obras estavam em curso, findaram. Estou-me a recordar que, por exemplo, o projeto do Centro Cultural de Santo Tirso, o projeto do Museu Internacional de Escultura Contemporânea, estava feito pelo arquiteto Cisa Vieira e pelo Souto Moura, fui eu que lhe encomendei o projeto, foi candidato a financiamentos e foi feita a obra. As obras da Escola Agrícola, nomeadamente a Escola de Hotelaria e Restauração e o Centro de Estudos Ambientais, também foi concluído. A zona desportiva de Rabada também foi concluída. O quartel da PSP foi concluído. Portanto, há uma série de projetos que foram sendo concluídos e isso, para mim, satisfaz-me, porque houve uma certa continuidade. É lógico que eu teria outras opções, mas cada um tem as suas opções. Portanto, o Executivo decidiu fazer alguns investimentos que entenderam por bem. A população saberá julgar essas decisões já nas próximas autárquicas e, portanto, eu também cá estou para ver e para analisar. Como ex-presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso,
Como é que avalia a governação do jovem presidente, do Sr. Alberto Costa, alguém em quem já havia reconhecido competências? Sim, o presidente Alberto Costa, o atual presidente da Câmara, recordo perfeitamente da juventude dele. Ele foi comandante dos Bombeiros Amarelos, em Santo Tirso, e afinal de tudo era preciso escolher alguém para ir para o Comando Distrital de Bombeiros, o Comando CODIS, e na altura ele foi escolhido para ser segundo comandante CODIS do distrito, e eu tive uma palavra nisso. Mais tarde, em 2009, quando eu me candidatei à Câmara, ele era um dos elementos da minha equipe de vereadores. Ele foi na minha equipe de vereadores, foi escolhido por mim. Portanto, não foi estranho que em 2013 tivesse sido escolhido para número 5 do Executivo, foi evoluindo e hoje é o Presidente de Câmara. A vida é assim, é o Presidente de Câmara, é jovem, tem muito para dar ao município, tem muito para se afirmar. O Presidente Alberto Costa não tem muitos anos de atividade política, tem esses 6 anos e meio de atividade política, portanto, há um percurso que tem que fazer. Ele, se correr bem, tem mais 12 anos de mandato, se lhe correrem bem os mandatos, portanto, ele tem de saber unir as pessoas, tem de saber unir o Conselho, tem de saber distribuir pelo Conselho o investimento e não o concentrar só numa cidade ou numa vila. Tem de, portanto, organizar tudo e planificar de forma a que a população se sinta satisfeita. E no próximo ano, em outubro, já se saberá o que pensa a população do Conselho. O Sr. Engenheiro é natural de Vila das Aves. Tem acompanhado o desenvolvimento da sua terra natal? Tenho. Muito. Eu estou quase todos os dias em Vila das Aves, por razões até familiares. Portanto, eu tenho acompanhado o que se vai fazendo, tem-se feito algumas coisas. Como sempre, penso que se poderia fazer mais. Acho que a Junta de Freguesia devia ser mais exigente junto à Câmara Municipal, porque um município, e eu tenho essa experiência, só faz se houver exigências, só faz se houver reivindicações, só faz se houver projetos, só faz se houver ideias, só faz se houver apoio da população. Portanto, é obrigatório que a Junta de Freguesia, nomeadamente o seu Presidente, que sejam muito proativos, que tenham muito diálogo. Eu não aposto nas rupturas, atenção, eu aposto no diálogo. Acho que as rupturas não são positivas. Mas eu penso que até há aqui uma questão fundamental, é que o Presidente é do mesmo partido, o Presidente da Câmara e o Presidente da Junta. Acho que ainda é mais fácil o diálogo. Às vezes as pessoas também não são tão exigentes porque são amigos, porque são conhecidos. Não, nestes momentos é preciso que se pense o seguinte: o Presidente da Junta está a defender uma população que quer que lhe resolvam os problemas e nesta questão não há amizades. Há exigências da segunda freguesia e da segunda vila, ou da primeira vila e segundo núcleo urbano do Conselho mais importante. Portanto, nós temos aqui estruturas muito importantes, estruturas autárquicas. A autarquia de Vila das Aves tem neste momento a melhor junta de freguesia do Conselho, não é por acaso. Tem o único centro cultural do Conselho, não é por acaso. Tem um parque desportivo único, não é por acaso. Tem um complexo desportivo do Aves, com relevado sintético, não é por acaso. Portanto, é este nível de projetos que as Aves têm direito a ter exigência de ver aqui realizadas obras. E a única coisa que eu acho, se me permite, é que comigo exigia-se muito. Eu lembro-me, eu era da Vila das Aves, fiz todas essas obras que são conhecidas, mas achavam que era pouco. E eu pergunto, agora não se exige? Passaram 6 anos e meio, que grande projeto foi feito em Vila das Aves? É uma pergunta. Mas então o Sr. Engenheiro acha, de alguma forma, que tem havido pouco diálogo e Não, pouca diálogo. exigência por parte do Presidente da Junta para com o Executivo da Câmara? Não digo que tenha havido pouco diálogo. Poderia haver mais? Não, eu acho que há diálogo, mas o diálogo só não é suficiente. Acho que tem havido um certo amolecimento nas relações e nestas questões não pode haver amolecimento. Portanto, a Junta tem de ser muito proativa.
A Junta tem de ser mesmo exigente, no sentido positivo, sempre em defesa dos interesses do Aves. Porque o Presidente de Junta deve ser de tal maneira exigente que diga assim: ainda não está feito tudo, ainda falta fazer muito, por muito que seja feito. E, portanto, é isso que deve acontecer, porque sem haver uma atividade plena, tem a entender, há freguesias que desfazem em relação às outras. Há um desfazamento, é isso, a nível... Exato, porque a gente pode olhar para o lado, para uma freguesia e ver, foi feito um investimento de 700 mil euros e a seguir vê outro, vai ser feito um investimento de 1.300.000 euros. E a Vila das Aves? É esta a minha pergunta. Como sócio do Clube Desportivo das Aves, como é que analisa a atual situação do clube? Eu sou sócio e tive a honra de presidir a Assembleia Geral durante quase 14 anos, até 1998, portanto tenho profundas ligações ao Aves, é o meu clube do coração, o meu clube de nascença, chamo-lhe assim. Sou sócio há mais de 50 anos. Eu entrei para sócio mais ou menos nos dias que antecederam o célebre jogo para a Taça de Portugal, Aves Sporting, que perdemos por 2-0 e merecíamos ganhar o jogo, ainda no velhinho Bernardino Gomes. Portanto, como vê, tenho muitas ligações. Ao longo destes anos todos tenho acompanhado muito. E a evolução do Aves foi fantástica. O Aves ganhou a Taça de Portugal no Jamor, eu estava lá, não sei como é que não me deu um ataque cardíaco nesse dia. Eu estava rodeado de sportinguistas e festejei o golo de uma forma exuberante. Nenhum sportinguista disse... Eu admiro o nível dos sócios do Sporting, que foram de uma forma de estar incrível. E eu, como é lógico, estávamos lá 7.000, aquilo foi de arrasar. Portanto, quem passou por isso, quem passou pela subida de divisão de 1986, quem passou pela subida de divisão de 2000, quem passou pela subida de divisão de 2006, quem passou pelo... Eu assisti, eu fiz parte, felizmente, de todos estes processos. Depois, quando vi o Aves entregue uma SAD, pensei que íamos melhorar e melhoramos. Conseguimos estar 3 anos seguidos na primeira divisão, o que é facto único, porque normalmente subíamos e descíamos. Porque também se vivia só com o dinheiro da terra, não é? Vivia só com o dinheiro dos mecenas. Entrou lá a indústria do futebol em Vila das Aves e agora estou apreensivo. Estou apreensivo porque o ano não correu bem, o ano desportivo. Penso que em termos económicos as coisas também não estão agradáveis. Nós temos um problema que me preocupa, já digo. Sei que a atual direção está muito preocupada. Aproveito para saudar o presidente eleito, o António Freitas, que conheço há muitos anos, é meu amigo, é da minha juventude, foi dos que também deve ser sócio ao mesmo tempo que eu, ou mais ainda, porque ele também é. E, portanto, espero que o Clube Desportivo das Aves, representado pelo presidente António Freitas, e a SAD, representado pelo presidente da SAD, que ultrapassem os problemas que há para a inscrição do Clube Desportivo das Aves na segunda Liga, porque é fundamental isso. Aguardo. A SAD não tem dado grandes notícias, o presidente do Aves também não tem falado muito sobre o assunto e acho que está a fazer muito bem. Eu acho que eles querem apresentar resultados e vamos ver se conseguimos ultrapassar esse problema, a ver se numa próxima época voltamos outra vez à Primeira Liga, porque o Aves há de ser sempre um clube de Primeira Liga. Pegando no que me acabou de dizer, o Sr. António Freitas foi realmente eleito então o novo presidente do Clube Desportivo das Aves. Acha que o Aves está em boas mãos? Olha, como sabe, aconteceu uma coisa única, nunca aconteceu comigo. Nós antes andávamos atrás de um presidente para ver se ele aceitava ser presidente. Desta vez apareceram 2 listas e foi muito positivo para o Aves, porque deu uma mobilização fantástica. Aliás, eu conheço muito bem, dou muito bem com o Joaquim Neves. E se tivesse ganho também os jogadores, também ficava bem entregue. Portanto, um ou outro são homens que são capazes de dirigir o Aves. E o Neves é um jovem, portanto, ele tem bem tempo para ser presidente. E repare, ser presidente do Aves não é propriamente pera doce. Portanto, ganhou o António Freitas, podia ter ganho o Neves. Penso que o António Freitas tem condições para vir a gerir bem o Aves, mas sem a SAD, que é completamente diferente.
até porque é um homem com muita experiência no clube, já deu muito ao clube, é um homem que já subiu o clube à Primeira Liga, é um homem que, de facto, julgo que tem um projeto para o futuro e vamos ver o que é que ele vai realizar. E quando acabar o mandato, vamos avaliar como é que correram as coisas. O Futebol Clube Tirsense subiu agora aos campeonatos nacionais. Poderá servir de balão de oxigênio para o recolocar o Tirsense nos lugares de outrora? Sabe que o Tirsense é um clube também que me marca muito. Eu tive um tio meu que foi jogador avançado de centro do Tirsense há muitos anos e eu próprio posso dizer que também sou sócio do Tirsense, porque enquanto Presidente de Câmara também me fiz sócio. Aliás, fiz-me sócio mesmo como vereador do Tirsense, porque achei que enquanto autarca devia associar-me a um clube muito importante do nosso concelho. O Tirsense teve vários anos na primeira divisão, teve grandes épocas, grandes jogadores e, portanto, eu fiquei muito feliz por o Tirsense regressar ao Campeonato de Portugal, a chamada antiga Terceira Divisão Nacional. Acho que foi um grande êxito e vai ser muito importante para o clube, que está rejuvenescido, e penso que também para a própria cidade e para o próprio concelho. Porque quantos mais clubes estivermos bem colocados, o caso do São Martinho, o caso de outros clubes, isso é extremamente... O Vilarinho, exatamente, Vilarinho, todos esses clubes só dignificam o concelho quando o representam e quando ganham, e quando perdem também não deixam de dignificar, porque em termos esportivos há vitórias e há derrotas. O que é que lhe apraz dizer sobre a nova líder do PSD de Santo Tirso? Eu pessoalmente não conheço a doutora Quitéria Roriz. Ela não tem tido grande atividade política, porque as eleições do PSD são recentes. Eu penso que o PSD tem um problema para ultrapassar, muito importante. O PSD ainda não tem candidato à Câmara, não é? E para ter candidato à Câmara isso obriga a um grande esforço. E, portanto, eu penso que o PSD, eu não conheço os meandros, até porque, como sabe, houve uma alteração muito grande do PSD. Primeiro foi a doutora Andreia Neto, Presidente da Comissão Política, depois foi o Dr. Zé Pedro Miranda, agora é a doutora Quitéria. Portanto, não tem havido muita estabilidade. Sei que é uma jovem, possivelmente ela estará a definir a estratégia com os órgãos distritais e nacionais com vista ao futuro, mas eu penso que ali por outubro, novembro, é capaz de haver novidades e vamos perceber melhor o que vai acontecer no concelho, como é que vão ser todos os processos autárquicos, que partidos vão aparecer nas autárquicas, se há ou não há novos partidos, porque eu acho que vai haver novas listas, novos partidos para as autárquicas. Eu já o tenho escrito, como sabe, eu tenho uma coluna de opinião, se as pessoas estiverem bem atentas, eu não escrevo muito em pormenor, mas genericamente penso que já devem entender, porque vai haver mais mobilização do que é habitual, certamente. O Dr. Manuel Pizarro é a melhor opção para a Federação Distrital do Porto? Eu sou dos que fui apoiante do Dr. Manuel Pizarro desde a primeira hora. Portanto, o Dr. Manuel Pizarro foi um homem que eu apoiei, ainda ele nem sequer era presidente da Federação, já o conhecia muito bem, era simplesmente presidente da Conselhia do Porto, mesmo antes, era membro da Comissão Política Distrital, da qual eu também fiz parte. Portanto, eu desde a primeira hora que trabalho com ele, sou do secretariado dele, sou responsável das finanças ao longo destes últimos anos todos e, portanto, eu acredito no Dr. Manuel Pizarro, independente de quem é o seu opositor, que é o José Manuel Ribeiro, o Dr. José Manuel Ribeiro, que é o atual Presidente da Câmara de Valongo, mas eu penso que o Dr. Manuel Pizarro vai ganhar as eleições, vai continuar Presidente da Federação, porque tem feito um grande trabalho. Reparem, o Dr. Manuel Pizarro e a Federação do Porto conseguiu ganhar 11 câmaras em 18, caso que já não aconteciam há muitos anos, não é? A nível de freguesias, aumentou muito o número de freguesias. Ao nível financeiro, e já agora falo do meu pelouro, a Federação do Porto, nos últimos 6 anos, reduziu muitíssimo a dívida da Federação. Portanto, resolveu quase os problemas todos, estamos com uma dívida mínima em relação àquela que herdámos. Portanto, há todo um trabalho político, partidário, reconquistamos câmaras importantíssimas, ganhamos câmaras que nunca tínhamos ganho, ganhamos Paredes, ganhamos Felgueiras, ganhamos Matosinhos. Portanto, há todo um trabalho de base que foi feito pelo Manuel Pizarro, que o levaram agora a ser eurodeputado
E ele pode ser eurodeputado e Presidente da Federação, porque outros foram eurodeputados e Presidentes da Federação. Há uma coisa que o Dr. Carlos Lage foi eurodeputado e Presidente da Federação. O Dr. Francisco Assis foi eurodeputado e Presidente da Federação. Portanto, está à vontade, a Federação tem uma estrutura muito bem organizada e, portanto, ele hoje gerir o partido, hoje gera essas coisas por teletrabalho, através dos computadores, portanto, ele está sempre em condições e em proximidade de ainda melhorar o trabalho realizado e preparar as autárquicas do próximo ano ao nível distrital, procurando manter no mínimo, julgo eu, o número de autarquias que temos. A nível nacional, com a saída do Dr. Mário Centeno do Governo, acha que de alguma forma possa ter fragilizado a posição do Governo? Ora bem, o Dr. Mário Centeno, ao contrário de que alguns velhos do Restelo previam que ia ser um desastre, eu recordo-me de num plenário da Assembleia da República, o dirigente do maior partido da oposição à data se rir à desbragada contra o Dr. Mário Centeno. Teve azar. O Dr. Mário Centeno, de facto, teve muitos êxitos e foi tão bom Ministro das Finanças que foi Presidente do Eurogrupo. E reparem, e agora sai de Ministro das Finanças e vai para onde? Para o Banco de Portugal. Não é qualquer um que vai para o Banco de Portugal. Portanto, nesse aspecto, ganhou o Banco de Portugal, não sei se perdeu o Governo, porque o novo Ministro era secretário de Estado dele, acompanhou sempre e, portanto, eu espero que o atual Ministro das Finanças faça um trabalho tão positivo como o Dr. Mário Centeno, porque nós estamos numa crise tremenda. O nosso produto interno bruto vai cair este ano, segundo as previsões, 9,8%. O nosso desemprego vai subir acima dos 10%. A nossa dívida pública, que era de 117% do produto interno bruto, é capaz de subir para cima dos 135%. Portanto, nós estamos numa situação muito perigosa. A nossa economia tem tremido, como sabe, esta pandemia tem afetado muito a atividade económica e mesmo financeira, e eu espero que o Governo no seu todo, o Primeiro-Ministro António Costa, o Ministro das Finanças, que façam de facto um trabalho positivo para tentarmos ultrapassar e que venhamos a ter tantos êxitos ao nível económico e financeiro como tivemos com o Centeno. Eu lembro-lhe o seguinte, em 2019, nos anos da democracia, nos 40 anos da democracia, nunca tinha havido um superávit positivo, tivemos pela primeira vez. Portanto, é impossível, no fim deste ano, haver superávit positivo, mas vem aí 2021, o nosso produto interno bruto vai crescer. Se perdermos este ano, como está previsto, 9,8%, devemos crescer em 2021 6 a 7% positivos. Portanto, em 2022 nós já vamos ter isto tudo regularizado. Na sua opinião, o Dr. António Costa tem sido um bom Primeiro-Ministro? Eu acho que sim. Eu divirjo em muitas coisas do António Costa, em algumas opções que ele toma. Eu não sou um yes man do Dr. António Costa e fui um dos seus primeiros apoiantes e continuo seu apoiante. Mas o Dr. Costa teve um início de governação em 2015 muito difícil, mesmo dentro do Partido Socialista. Havia muito boa gente, que até o acompanha agora, que achava que ele não devia ter feito a célebre geringonça, que não devia governar sozinho, que devia ter feito um acordo com o PSD, com o Passos Coelho. Ainda bem que não o fez, porque ia ser esmagado. Ele conseguiu governar no âmbito da geringonça e, por exemplo, estranho que pareça, o orçamento suplementar foi aprovado pelo PS e o PSD, ao abster-se, apoiou de facto. Portanto, ele é um político muito ágil. E não se admirem do que vai suceder, porque sabem que eu conheço muito bem o Dr. Rui Rio. Eu fui vice-presidente do Dr. Rui Rio na Junta Militar de Porto. Conheço de reuniões semanais permanentes. E vou-lhes dizer uma coisa que não é segredo. As relações do Dr. Costa com o Dr. Rui são muito boas. Portanto, eles põem o Estado e Portugal à frente dos interesses partidários. E se tiverem de se unir para resolver os problemas de Portugal, vão resolvê-lo. Portanto, que ninguém espere que o Dr. Costa vai entrar em ruptura com estes ou rupturas com aqueles, que vai fazer isto ou aquilo. Não. O Dr. Costa, em termos de governação, garanto-lhe que vai fazer tudo, por ter melhor governação ainda e vai-se coligar com quem tiver de se coligar para que Portugal tenha êxito, para que haja mais emprego, para que haja mais condições de saúde, para que haja melhor habitação, para que haja melhor economia e tudo o resto. Portanto,
Eu penso que o Dr. Costa vai continuar e já deu provas de que é um homem muito capaz e vamos tê-lo até ao fim deste mandato. Como é que acha que Portugal tem lidado com a situação deste novo coronavírus, o Covid-19? Nós temos atravessado problemas muito grandes. O que aconteceu esta semana não era expectável. Aquilo que, por exemplo, o Reino Unido fez ao eliminar o corredor turístico para Portugal é algo que não augura bom futuro, porque o mais antigo aliado de Portugal é o Reino Unido e no momento de decisão fundamental em que é preciso os turistas virem para o Algarve, eles acharam que o corredor do Algarve não era corredor privilegiado. Porquê? Porque há interesses económicos nisto. Porque a Ibéria é da British Airways. Portanto, eles querem transportar gente na British Airways através da Ibéria para o sul de Espanha, que tem de facto um potencial turístico fabuloso. E nós podemos vir a perder muito dinheiro. Sabe qual foi o valor das receitas de turismo no ano passado? 3,3 mil milhões e 300 milhões de euros. Isto para a economia é muito difícil. O Algarve tem um índice de desemprego incrível. O Algarve está com problemas de economia. Os hotéis não sei como vão recuperar. Eu espero que a pandemia se vá. E quando a pandemia se for, e eu penso que com a descoberta da vacina isso vai acontecer, e esperemos que lá para março, que é o mês mais ou menos que dizem, que a partir daí deixe de haver todas estas questões. Por outro lado, ao nível europeu, eu espero que a União Europeia apoie Portugal e o acordo que está agendado para o financiamento destes países, nomeadamente Portugal, que seja um acordo que venha a contribuir para a recuperação também da economia portuguesa. Acha que esta pandemia poderá ter atirado por terra ou deitado por terra a recuperação económica do país? Não, porque eu espero que o ciclo mais negativo para a economia provocado pela pandemia já tenha ocorrido e que, portanto, que a partir de agora seja de recuperação. Eu acredito no futuro, eu sou otimista. Portanto, as pandemias sempre houve pandemias. A última grande pandemia do século passado foi em 1918. O meu avô contou-me como foi a gripe espanhola. Morreram no mundo 60 milhões de pessoas. Morreram em Portugal 60 mil pessoas. Portanto, e Portugal recuperou, mesmo sem condições quase nenhumas. Esta é muito menos forte, muito menos agressiva. Portanto, também espero que recupere, até porque hoje a ciência, os cientistas, têm uma capacidade única de combater estes acontecimentos e eu espero que vamos ultrapassar. Mantenha esse otimismo, mesmo sabendo pelo aquilo que vem sendo divulgado na comunicação social dos cientistas de uma segunda vaga que poderá ser pior do que a primeira? Pois, e há quem diga isso porque também na gripe espanhola em 1918 houve 3 vagas. A segunda foi pior que a primeira. Portanto, prevêem sempre, é melhor a gente prevenir, é mais vale prevenir que remediar. Eu penso que esses dados estão a ser, essas decisões que estão a ser tomadas de prevenir, valem a pena acontecer. Mas eu estou convencido que isto está tudo controlado. Como socialista e homem atento ao que se passa na sociedade, qual é a mensagem que mais se enquadrará para o final desta conversa com o Santisto Digital? Ora bem, eu, antes de mais, eu sou habitante do Concelho de Santo Tirso, sou tircense e sou nado e criado em Vila das Aves, sou avense. Portanto, falo muito mais nessa qualidade do que na qualidade de socialista. Eu, enquanto socialista, já estive no poder autárquico porque fui eleito enquanto membro das listas do Partido Socialista. Hoje tenho uma opinião muito mais abrangente. O que eu espero é que para o futuro continue o desenvolvimento do Concelho, o desenvolvimento das suas vilas, nomeadamente Vila das Aves, que o investimento não pare, que seja bem distribuído, que as pessoas tenham melhores condições de acesso na sua vida diária aos serviços, que tenham melhor educação, melhores escolas, melhor habitação, melhor saúde. Santo Tirso precisa urgentemente que o hospital dê uma volta completa. É talvez, para mim, a maior carência do Concelho. Espero também que alguns investimentos sejam feitos, já agora posso dizer um muito importante, que é a duplicação das variantes a Santo Tirso. Acho que é uma obra fundamental, porque aquelas variantes, na minha opinião, são muito perigosas, porque não tem separador central e não se tem dado mais choques frontais
penso que com alguma sorte, apesar de tudo, e de facto ali existe esse tipo de investimento e outros, na área da educação, em outras áreas, mas aí certamente os próprios partidos políticos irão agora começar a apresentar as suas propostas e a própria Câmara tem o seu projeto até fim de mandato, ainda falta 1 ano e 4 meses, ainda tem muito para fazer. É preciso picar a Câmara para fazer obras. Sr. Engenheiro Castro Fernandes, muito obrigada pela disponibilidade que mostrou para falar com o Santis Digital. Termina assim então mais uma rubrica Fala Quem Sabe. Até uma próxima oportunidade.